Bom dia, colaboradores, tudo bem? Eu quero fazer alguns destaques que eu observei na aula do registro de imóveis, certo? Eu já estou lançando os provimentos todos numa pasta que eu criei no servidor. Todos os provimentos que estão em vigor do Tribunal de Justiça, aqui do Tocantins. Eu ainda farei uma pesquisa também de todos os provimentos em vigor do CMJ, certo? Aplicáveis aos cartórios em geral. As legislações que foram mencionadas pelo professor do registro de imóveis, vou fazer, né, uma pastinha do registro de imóveis com essas legislações que foram mencionadas. E aí eu fiz aqui um resumo de algumas observações que durante as aulas eu verifiquei. Eu já redigi ela em Word, vou mandar também para essa pastinha, certo? Mas eu já quero elucidá-las agora, né? Alguns pontos. Por exemplo, ele falou do princípio da continuidade registrária, né? Que o exemplo que está lá no artigo 167, inciso 2, item 5 da Lei de Registros Públicos. Averbar alterações de estado civil por condição de exigibilidade antes do registro da escritura pública de compra e venda, porque a pessoa na época da aquisição, por exemplo, era solteira e no ato da venda havia se casado. Primeiramente, há que se averbar a alteração do estado civil. O que é pelo princípio da continuidade registrária, né? Porque a matrícula do imóvel, ela tem que ter uma lógica, né? Uma lógica histórica, como se a gente estivesse contando uma historinha, né? É igual a Bíblia, né? Primeiro Deus criou o mundo, aí depois, né, foi criando os animais e tal, tal. Aqui é a mesma coisa, a matrícula. Primeiro a matrícula surgiu, né? Ela veio de quem? Ela veio do Estado, ela foi recebida pela União, ou foi o INCRA quem, né, titulou. Aí aquela pessoa fez o registro no nome dela, ela regularizou. Aí ela era solteira, depois ela casou, então tem que fazer essa averbação do casamento dela. Aí no curso ela vendeu um pedaço, desmembrou um pedaço e vendeu. Beleza, eu vou averbar que aquela parte foi desmembrada, vou colocar o número da matrícula daquele pedaço, né, que foi aberta. E assim eu vou contando a história, né, até a gente conseguir, né, descobrir, por isso que existe a certidão de cadeia nominal e tal. Então, esse é o princípio da continuidade registrária. E outro princípio que ele destacou foi o princípio da prioridade do protocolo, que ele serve para afastar contradições entre títulos apresentados simultaneamente para registro, prevalecendo que primeiramente protocolou. Exemplo, o caso do Banco China e da Cotril. Quem protocolou primeiro foi o advogado da Cotril, né, que apresentou para a gente aquela sentença do bloqueio. Aí depois o Banco Chino veio com a escritura, na verdade foi foi a Frisia, né, quem comprou, apresentou a escritura, mas aí nós analisamos o primeiro protocolo, né, que foi o protocolo do bloqueio, certo? Então é isso, a gente vai dar prioridade para o primeiro protocolo que foi apresentado. Aí ele até apresentou uma exceção, foi quando, por exemplo, a pessoa apresenta uma escritura e aí ela mudou o estado civil, por exemplo, ela ficou viúva, né? Aí ela tem que levar, né, para registrar a certidão nova de casamento, né, com a questão da viuvez, inclusive fazer o registro do inventário, né. Então aí o protocolo, a gente vai fazer uma nota devolutiva de exigência pedindo esses documentos, aí ele vai apresentar esses documentos, a gente vai abrir um novo protocolo, aí, quer dizer, aí a gente vai fazer uma exceção à regra do princípio da prioridade, né. A gente vai primeiro fazer a verbação, o registro desses atos que a gente pediu a nota de exigências, para depois fazer o registro da escritura. Então, a regra do princípio da prioridade do protocolo é que segue a ordem de prioridade. A exceção está lá no artigo 167, inciso 2, item 5 da Lei de Registros Públicos, por se tratar de condição de exigibilidade, que é a própria isso aqui eu já tinha mencionado no princípio da continuidade registrária, né? A exceção é para que haja essa continuidade registrária, certo? Bom, a terceira observação, eu até coloquei aqui ela bem destacada, colocar em destaque no registro. Lá, né? A gente vai colocar lá, né? O registro, matrícula tal, R5, por exemplo. Vou colocar em letras garrafais. Se é uma compra e venda, se é uma cláusula resolutiva, se é uma alienação fiduciária, se é uma doação, se é uma cessão de direitos, se é uma averbação de alteração de estado civil, para ficar mais fácil a identificação dos atos, né? Então, uma observação, é importante deixar claro o direito real imobiliário que está sendo constituído ou extinto, né? Por exemplo,
faço constar o registro da propriedade, ou o registro da hipoteca, né? A quarta observação. É possível alienar propriedade sob cláusula resolutiva. A previsão está lá no artigo 474 do Código Civil. Ele falou sobre as cláusulas resolutivas, né? Por exemplo, eu vou transmitir esse imóvel para minha filha se ela casar com fulano de tal, né? Se ela não casar com fulano de tal, ela não vai receber esse imóvel. Isso é uma cláusula resolutiva. Aí, inclusive, as condições, elas devem ser registradas junto com o ato. Eu faço uma escritura, né, de doação, por exemplo, mas tem essa cláusula resolutiva. Então, ela só vai se consolidar se cumprir a cláusula resolutiva. Então, portanto, não há previsão legal de averbar em separado. Eu vou tanto fazer o registro daquele ato quanto da cláusula resolutiva no mesmo registro. Bom, ele mencionou o artigo 176, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei de Registros Públicos, que fala sobre os requisitos do registro no livro 2. É um artigo básico que a gente tem que ter em mente, né? Que é o que deve constar na matrícula. A data, o nome, domicílio, nacionalidade transmitente. Depois vocês leem lá o artigo, certo? Ele tem 5 itens. Bom, sobre a permuta, artigo 533 e seguintes do Código Civil. A permuta, ela se assemelha à compra e venda com algumas peculiaridades, né? Aí ele vem fazendo algumas observações. Se vocês ficarem com dúvida, retornem lá na aula. Essa aqui é a aula 1, certo? Aqui é um resumo da aula 1 até a aula 5, né? Porque a aula 6 foi sobre aquele sistema SAEC, né? Aí aqui, essas aqui são as primeiras aulas, certo? A aula 1, se não me engano, é a aula 1 ainda. Então aqui, fala da permuta. A permuta, ela pode ser de direitos distintos. É possível fazer uma escritura de permuta, por exemplo, a pessoa vai dar um imóvel e a outra vai prestar um serviço, né? Vamos supor, ela é uma empresa que é uma construtora, né? Ela ia construir uma casa e aí ela vai trocar, né? Assim, eu estou confundindo agora com não é nem com a permuta, não. Estou confundindo com a dação em pagamento, né? A dação em pagamento eu vou falar agorinha. A dação em pagamento, por exemplo, uma construtora que iria construir uma casa para alguém, mas aí faliu, por exemplo. Aí ela vai dar em pagamento um imóvel, né? Isso é uma dação em pagamento. A permuta, ela pode ser, por exemplo, de imóveis mesmo, né? Um imóvel de valor maior, outro de valor menor, de valores iguais, né? E ela tem algumas peculiaridades importantes da gente ler no artigo 533, que ele, inclusive, mencionou na aula, né? Pode, inclusive, haver vários imóveis envolvidos numa permuta, né? Qual que é a vantagem, assim, da permuta, né? Eu não vejo muita vantagem, eu prefiro fazer a compra e venda, né? Porque, de toda maneira, vai ter que pagar o imposto sobre o valor da diferença, né? Se houver diferença. Se for... vai ter que pagar ITBI do mesmo jeito. Na verdade, eu acho que vai só complicar a escritura. Essa é a minha opinião, né? Eu, assim, não vi muita vantagem. Posso até estudar mais a fundo sobre ela. A doação. O bem doado deve ser valorado para fins tributários e também para fins de emolumentos, né? Então, mesmo que a doação seja um ato voluntário, gratuito, né? Ela tem que ter a cobrança de emolumentos sobre o valor do imóvel e também as cobranças tributárias do imposto estadual e TCMD. O artigo 547 do Código Civil, ele menciona sobre a questão da cláusula de reversão, que é um encargo. O que é essa cláusula de reversão? Por exemplo, os imóveis aí do município de Puguimil, né? Pela lei que fez a doação, ela prevê um prazo de 5 anos para... Não foi nem a lei do município de Puguimil, foi a de Paraíso, né? Quando doou os imóveis, né? Tinha um prazo de 5 anos para as pessoas construírem, regularizarem, elas não fizeram. Então, aí volta para o município o imóvel, certo? Automaticamente. Tá inclusive lá escrito isso, né? Esse encargo. Mas, enfim, né? Virou essa questão aí. Mas, quer dizer, o município pode, para aqueles que não se regularizaram, mesmo que eles tenham construído no imóvel e tudo, mas eles não se regularizaram, ele pode reverter, né? Então, é necessário que faça notificação para cumprimento do encargo. Isso, geralmente, quando se trata de ente público, né? O município, inclusive, vai fazer isso agora, né? Com esse REURBS.
Bom, aí ele mencionou lá sobre a cláusula de incomunicabilidade. O que é incomunicabilidade? É quando a gente fazer um registro dessa cláusula, né? Ela impossibilita a comunicação em doação à pessoa casada com comunhão universal de bens, por exemplo, né? Eu quero beneficiar minha filha, que é casada em comunhão universal de bens, e eu não quero que o marido dela participe daquele imóvel. Aí eu faço a escritura de doação para ela e coloco a cláusula de incomunicabilidade, aquele bem é só dela e não comunica com o esposo. A cláusula de inalienabilidade, ela impossibilita qualquer forma de alienação do bem, ela implica a impenhorabilidade e a incomunicabilidade também. Portanto, uma vez gravado com a cláusula de inalienabilidade, por ato voluntário, o bem se torna automaticamente incomunicável e impenhorável, certo? Mas a partir da data em que ele foi gravado com essa cláusula. Assim, se já existia alguma ação antes, ela não vai ser atingida, certo? A dação em pagamento, que é o exemplo que eu dei, né? Que é uma forma de extinção de obrigação, uma troca da prestação original por outra prestação. A gente tem um caso aí no cartório, que é o caso do José Maria e do Agenor Xuxa. O José Maria ele foi condenado a entregar 2 imóveis dele ao Agenor por conta de uma ação trabalhista. Só que na época eu realmente fui um pouco inexperiente, né? E realizei de maneira equivocada. Eu fiz uma escritura de compra e venda. O correto seria uma escritura de dação em pagamento. Eu tenho até que rever essa questão, porque agora chegou as ações novas aí contra o José Maria, né? A gente tem que ver essa questão. Bom, a promessa de compra e venda. Ela é um direito à aquisição da propriedade, ou seja, a pessoa poderá usar, gozar, porém ela não poderá alienar o bem, né? Ela não tem a propriedade ainda, né? Ela tem apenas o direito à aquisição dela, né? Lá no artigo, então ela difere da compra e venda, porque na compra e venda há a transmissão da propriedade, na promessa de compra e venda ainda não. Ela é regulamentada lá no Código Civil, artigo 1225, e tem uma exceção, aqui é o artigo 108 do Código Civil, né? Lá no artigo 1417 e 1418 do Código Civil, diz que pode ser feito por instrumento particular, independentemente do valor do bem transacionado, né? Ela é uma exceção ao artigo 108, que o 108 fala da necessidade de bens acima de 30 salários mínimos ser feito por escritura pública, né? No caso da promessa de compra e venda, não, pode ser feita por instrumento particular, certo? E nós, inclusive, temos que corrigir aqui eu tô falando aqui, tá, aqui uma observação. No caso da escritura, cujo pagamento é realizado de forma parcelada, não se está realizando uma compra e venda, mas uma promessa de compra e venda. Portanto, deverá fazer primeiramente a escritura de promessa de compra e venda, né, fazer o registro dela, receber esse valor. Após a quitação, far-se-á a escritura de compra e venda, né? Inclusive, a promessa de compra e venda, ela tem um valor menor de emolumentos, acho que é 1/3 do valor do item 2.3, né? E aí, depois que fez a quitação, a pessoa, né, o proprietário fará a escritura de compra e venda, como ocorre nos contratos de financiamento bancário, né, para aquisição do bem imóvel. Você faz o financiamento, o imóvel, por enquanto, não é seu, né, você tem só aquela expectativa, e depois que você fez o pagamento do financiamento, é que você vai fazer o registro no seu nome. Então, isso até para a segurança do próprio vendedor, do proprietário do imóvel. Por quê? Porque se ele passa a escritura de compra e venda, ainda na compra parcelada, ele já está transmitindo a propriedade para o adquirente. E não só a expectativa da pessoa adquirir o imóvel. Quer dizer, ela pode fazer o que ela quiser com o imóvel, inclusive deixar de pagar. Aí ela vai ter que discutir judicialmente para receber o valor restante, né? E uma outra observação é que nós temos que corrigir os próximos registros que a gente fizer, né? Ao invés da gente escrever registro, a transferência da matrícula. A gente não está transferindo a matrícula, né? A gente tem que escrever registro, a transmissão da propriedade, no caso da compra e venda, ou se for da promessa de compra e venda, né? O registro, o direito à aquisição da propriedade, né? E a gente não está fazendo assim, viu? É um erro que veio do início mesmo do cartório. Não tem nada a ver com vocês, mas como eles fizeram as observações, né? É importante. Bom, uma outra observação sobre as convenções antinupciais, né? Os envolvidos, se residirem, por exemplo, no município de Pugmil, e se forem desprovidos de bem imóveis, vai fazer o registro só mesmo do pacto no livro 3, certo? Está lá no artigo 178 da Lei de Registros Públicos. E basta registrar uma vez no livro 3, mesmo que os nubentes venham mudar de endereço, de município, é só um registro.
E se os envolvidos tiverem bens imóveis no município ou em outros municípios, ele deverá averbar em todas as matrículas dos bens imóveis desse casal. Está lá no artigo 67, inciso 2, item 1 da Lei de Registros Públicos. Inclusive, naqueles bens imóveis que tenham sido dados em garantia aos nubentes, mesmo que eles não sejam ainda o proprietário, mas só de ter ele em garantia, né? A convenção antinupcial só produzirá efeitos se celebrado o casamento. Se não for celebrado, né, vai registrar lá no livro 3. Mas se não for celebrado o casamento, não vai fazer efeito em relação à terceira. A pessoa casa com outra pessoa, aquilo ali não tem valia. E é livre aos nubentes estabelecer no pacto quais imóveis serão excluídos do patrimônio de um ou de outro. É um direito disponível. E a última observação que a gente faz aqui, que ele mencionou na última aula, foi sobre o bem de família, né? Que tem que fazer o registro tanto no livro 2 quanto no livro 3, está no artigo 263 da Lei de Registros Públicos. O bem de família é instituído por escritura pública, né? No caso do bem de família convencional, certo? Porque, e o convencional ele é regulamentado no Código Civil, ele não pode ultrapassar 1/3 do patrimônio familiar, ele é inalienável, né? Mas e é válido em defesa de ações posteriores à sua instituição. E existe o bem de família legal, que está lá na Lei 8.009. Ele é impenhorável, ele é diferente. E ele é sazonal, por exemplo. Ele deixa de ser bem de família se a pessoa adquirir outros bens imóveis, certo? Só se ela tiver um bem imóvel, ok? E tem muita controvérsia hoje sobre esse assunto no STJ. O artigo 176 da Lei de Registros Públicos fala que o bem de família pode ser transcrito por extrato ou integral no livro, e a extinção dele é por morte do instituidor ou se os filhos menores se tornarem maiores e capazes, ok? Então, eram essas observações que eu tinha para fazer. Qualquer dúvida a gente discute. Obrigada. Bom dia para vocês, colaboradores.